Muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinário novo, a otimizar a sua procura, utilizar com eficiência o seu currículo e a maximizar as redes sociais e atingido um máximo histórico de 14,9% de taxa de desemprego num único trimestre. Uma taxa que de facto espelha o estado da economia nacional. Não obstante esta situação, a situação de desemprego pode ser ultrapassada e esta é uma oportunidade para uma nova carreira ou então para uma mudança de interesses. Tudo depende da forma como procuramos e o que procuramos. Acima de tudo, há que nunca perder a esperança. Esperamos então com este tem no momento. Ao longo deste webinário existirá uma janela de perguntas e respostas, P e R, que estará do vosso lado direito da janela, onde poderão ser colocadas questões que vão surgindo. Estas questões serão posteriormente respondidas e responsável pela seleção e triagem curricular da Zona Verde. Acompanhando já há bastante tempo os processos qualquer dúvida, portanto, podem fazê-la pelo pod de perguntas e respostas. Estou sim, muito boa tarde. Espero que também já me apresentou. Eu trabalho na Zona Verde desde 2005. Estou responsável neste momento da formação e também pela parte dos recursos humanos, nomeadamente na questão da triagem curricular e dos resumos curricular, bem como também participo no processo de recrutamento de seleção e também no processo de entrevistas. Relativamente aos objetivos deste webinário, o principal objetivo que eu tenho nesta apresentação passará por reconhecer a importância de uma autoanálise pessoal e de competências, estabelecer um plano organizado e estruturado de procura de emprego, tornar a vossa carta de apresentação, quem está à procura de emprego, e o vosso currículo vitae mais objetivos e apelativos. Isto é, eu não vou dar exemplos de currículos vitais, mas vou-vos dar dicas e pistas sobre o modo como deverão proceder à execução desse tipo de documentos. O meu colega Luís falará, entretanto, da utilização de forma mais eficaz das potencialidades das redes sociais na procura de emprego, nomeadamente o Facebook, o LinkedIn, o Google+, entre outras. E por fim, vamos também abordar que tipo de comportamentos são os assertivos numa situação de entrevista de emprego, o que não se deve ou o que está preconizado não se deve fazer e algumas dicas finais para vocês, se assim o entenderem, adotar na vossa busca de emprego. Ok? Muito bem. Antes de iniciar a apresentação propriamente dita, eu gostaria de vos lançar aqui algumas questões que agradecia que me respondessem para analisarmos sucintamente estas questões que eu coloco. Nomeadamente, se encontra desempregado, há quanto tempo se encontra desempregado, se já concebeu um plano de emprego ou se não tem um plano definido quando procura emprego e há quanto tempo é que vocês estão à procura de emprego. Muito bem. Muito bem, penso que todos colocaram, já votaram.
Muito bem. Relativamente aos resultados que eu analisei, vejo que a maior parte de vocês se encontra desempregada há menos de um ano, que dedicam a maior parte de vocês 1 a 3 horas diárias ou mais 3 horas diárias, o que é ótimo, e também que têm um plano estruturado de procura de emprego. Eu gostaria de abrir durante 2 minutos o chat e gostaria de obter mais informações acerca, por exemplo, qual é o plano que vocês têm adotado, isto é, que tipo de plano é que adotaram, que tipo de instrumentos é que têm, que disciplina é que têm, as vossas dificuldades e as vossas vitórias, ou pequenas vitórias neste caso. Ok, já experimentou várias técnicas de procura de emprego, José. Que tipo de técnicas de procura de emprego é que tem adotado? Eu não sei se está a ouvir nas melhores condições. Muito bem. Eu agradecia aos outros participantes que também participassem, salvo plenários, nesta conversa e me indicassem se têm algum plano definido de procura de emprego, já que estão desempregados há menos de um ano. Quais são os vossos maiores receios no processo de procura de emprego? Quais são as vossas expectativas? Quais são os vossos objetivos? É algo que é muito importante quando se procura emprego. Muito bem, estou a ver que estão ávidos a escrever, o que é ótimo. Ok. Começou com o José. Ok. As ofertas que eu dei por aqui vão surgindo. A Maria do Carmo falou da reciclagem de conhecimentos e um vasto leque de candidaturas espontâneas. Ok, muito bem, que selecionou previamente. Ok, a Irina tem um plano definido, tem as empresas onde trabalhava e onde quer trabalhar e as pessoas, e também procura ter os contactos das pessoas certas, exatamente, são boas estratégias. A Carla Paredes costuma procurar diariamente ofertas, nomeadamente na net, fala com amigos, leva currículos com ela e entrega espontaneamente, muito bem. O Nelson, basicamente, o CV, deixa-me ver se eu consigo ler, que são muitos contactos, são muita gente a escrever ao mesmo tempo. Exatamente, com empresas ligadas à área dele. O José Pereira estabeleceu alguns contactos com empresas da região, entregou também presencialmente o currículo. Muito bem, a Jacinta consulta os sites todos os dias, faz candidaturas espontâneas, o que é também ótimo. Ok. Ok, vamos então continuar com a apresentação. Eu vou, depois de falarmos dos objetivos, como alguns de vocês disseram, é necessário haver um plano pré-definido. Ok, uma das primeiras etapas quando se procura emprego é fazer um planeamento adequado, bem gerido, bem medido, bem pensado. Podemos definir o planeamento, ou 5 fases de planeamento de procura de emprego. Isto é, o primeiro procedimento a ter é conhecer-se a si próprio, isto é, fazer uma análise pessoal, profissional, de si próprio. Estabelecer objetivos, curto e médio prazo, recolher informação, saber onde é que se vai recolher a informação, se são em sites, mas vamos falar daqui a pouco cada um deles mais pormenorizadamente. Como é que vamos organizar o nosso tempo e também fazer uma avaliação do desempenho do nosso plano.
Okay? Isto é, fazer uma análise de como é que o plano está a ser eficaz ou não está a ser eficaz. Relativamente, vamos passar à primeira fase, isto é, a análise pessoal e profissional, que é a primeira fase do planeamento. Numa análise, ao fazer uma autoanálise, basicamente, como diz a imagem, temos que nos olhar ao espelho, metaforicamente. Isto é, temos que definir qual é o nosso perfil pessoal de competências, identificar quais as áreas e funções ou tarefas para as quais nós temos mais potencial, definir a atividade ou as atividades que procuramos, identificar e descrever as responsabilidades, as funções e as tarefas que a atividade procurada exige. Aqui estamos a falar muito na área dos recursos humanos, muito específica, que tem a ver com a descrição da função e a análise da função, em que a descrição da função prende-se com as tarefas que a função exige, e a análise da função prende-se com que características, que competências é que o colaborador ou o potencial candidato precisa de ter para responder na totalidade ou praticamente em quase toda a totalidade as tarefas que estão descritas na função. Finalmente, devemos identificar quais são as competências sociais, pessoais e se precisamos e analisarmos se temos alguma necessidade de formação numa área, ou numa área mais pessoal, ou numa área mais técnica, nomeadamente nas novas tecnologias, ou, por exemplo, uma análise mais social, que tem a ver com a parte formativa, por exemplo, que é uma área que está muito disseminada pelo mercado atual, tem a ver com competências de falar em público, saber fazer apresentações, são algumas competências que poderão desenvolver, ou nomeadamente também na área de informática, nomeadamente no SDL, que é uma ferramenta atualmente que é usada para qualquer pessoa que pense que domine a área informática, seja ser certificado nessa área e poder dar formação, são uma das áreas que vocês poderão desenvolver ao fazer a vossa análise. Agora, esta fase é muito importante porque é a partir daqui que vocês vão definir todo o vosso processo de planeamento. E o que eu vos aconselho, pessoalmente, nesta primeira fase, é que registem tudo a vosso respeito. Ok? Porque o que analisarem de vocês terá que depois ser coerente com o que colocar nas vossas cartas de apresentação, nos vossos currículos e também vai-vos permitir estarem mais preparados para as entrevistas de emprego. Isto é, serem mais decididos, mais proativos e mais assertivos. Muito bem. Depois de uma autoanálise, convém estabelecer objetivos a longo prazo e a curto prazo. Os objetivos a curto prazo prende-se, depois da análise pessoal, qual é o ramo de atividade para a qual eu estou mais preparado. Isto é, e também as decisões de emprego, se eu estou preparado para trabalhar longe de casa, perto de casa, a deslocar-me de área de residência, quanto é que eu estou disposto a ganhar, quais são os empregadores que me interessam, quais são os que não me interessam, ok? E também objetivos a longo prazo. Isto é, decisões de carreira. O que é que eu penso fazer daqui a 5 anos? Daqui a 3 anos? Que profissão que eu quero ter? Eu sei que neste momento é complicado nós, neste mercado atual, saber escolher, temos o luxo de escolher qual é a profissão que devemos ter e na qual nos sentimos bem. Mas convém ter sempre objetivos a longo prazo definidos para que mais tarde ou mais cedo, quando a oportunidade surja, nós saibamos identificar e agarrar. Seguidamente, convém definir, depois de fazer a nossa autoanálise e também temos estabelecidos objetivos, temos que saber recolher informação, saber estudar o mercado, isto é, qual é o mercado de trabalho, onde é que estão as ofertas, as oportunidades, quais são as fontes em que nós vamos procurar as oportunidades de trabalho, isto é, vamos estar a procurar nas redes sociais, na nossa rede de contacto, chamados networking, que é a nossa rede de amigos, ou através dos amigos, ou nos jornais, ou nas feiras, ou nos seminários. Há uma diversidade de fontes de informação às quais, e de ofertas que estão presentes em diferentes layouts, em diferentes meios. Definir também o nosso setor de atividade para o qual nós estamos preparados. Devemos também ler, se calhar, muitas vezes os jornais, mantemos atualizados, ler revistas de especialidade para ver o que é que o setor de atividade neste momento está
a pedir. Como é que ele vai evoluir? Quais são as perspectivas de evolução nos próximos anos, nos próximos meses? Ok? Eu penso que aqui repeti a evolução da atividade 2 vezes. Ok? Mas são dois aspectos que devem ter sempre presente. Onde procurar? Ok? Não gastar, se calhar, muitas energias numa fonte em que vocês não acreditam. Ok? Seguidamente, a fase seguinte será, então, organizar um tempo diário da nossa parte. Como eu costumo dizer, o estar à procura de emprego é em si um emprego. Isto é, vocês têm que encarar a vossa situação de desempregados como um emprego. Isto é, vocês estão empregados, isto é, têm objetivos, têm tarefas a cumprir e têm que estabelecer planos e prazos para cada timing e para cada fase do vosso plano. Isto é, têm que, em primeiro lugar, organizar um período de tempo diário. Ok? Têm que ter um horário de entrada, um horário de saída, fazer uma pausa de almoço, fazer uma pausa para o lanche. O que diz a bibliografia e também os sites internacionais e a bibliografia internacional é que um desempregado leva em média 8 a 23 semanas a arranjar emprego. Isto é a realidade dos Estados Unidos. Atualmente não tenho dados fidedignos, mas andará à volta desse timing. E que uma pessoa desempregada em média deveria, no mínimo, passar 20 horas do seu tempo semanais exclusivamente à procura de emprego. Okay? Tudo que seja abaixo disso consideram que é pouco. Por isso implica uma grande disciplina da vossa parte e também é uma disciplina e uma organização. Okay? Finalmente, depois definidos os passos anteriores, no vosso plano, tem que fazer uma avaliação do vosso plano, isto é, tem que identificar a partir de um determinado ponto, fazer um balanço e dizer e tentar saber quais são, o que é que está a falhar, o que é que falhou no planeamento. São as fontes, é a forma como eu comunico, é a forma como eu escrevo as cartas de apresentação, é a forma como o meu CV está apresentado. É isso que vocês têm que tentar descobrir. Quantificar os custos, isto é, uma procura de emprego, seja por meio formato papel ou informático, implica sempre custos. Convém vocês também analisar e quantificar, nomeadamente em concursos públicos, vocês têm que enviar a candidatura em formato papel, pagar muitas vezes assinaturas, o reconhecimento de assinaturas. Há entidades e há empresas, organizações que pedem o currículo em formato de papel ou em formato digital, em que vocês pagam a internet. Se tiverem sites disponíveis em sites pagos, é outro custo que vocês têm. É importante vocês parar para pensar e identificar também os custos envolvidos. Finalmente, também, depois de identificadas as falhas, também introduzir reajustamentos ao plano. Isto é, muitas vezes é complicado nós tentarmos saber o que é que está a falhar, mas também nós podemos contar com os nossos amigos e com as pessoas que estão mais próximas, que estão fora do processo, que têm uma visão exterior e que nos podem dar algumas dicas do que está a acontecer. Okay? Ver com outros olhos onde é que nós estamos a falhar. Ok? Depois de efetuado o planeamento, vamos então passar à candidatura propriamente dita. Ok? Na candidatura, ou no vosso planeamento, vocês têm que o estruturar. O que eu vos aconselho e o que eu aconselho a bibliografia neste caso, é vocês manterem um arquivo digital. Como estão a ver na imagem, uma pasta de arquivo com separadores, onde vocês têm cartas de resposta a anúncio, cartas de candidatura espontânea, têm currículo vitae ou vários currículos vitae, certificados, os originais, por exemplo, ou cópias de certificados de habilitações, de formações profissionais, mestrados, pós-graduações, idas a seminários. Neste caso, espero que vocês coloquem o certificado webinário na vossa pasta ou em diferentes cursos que venham a tirar.
na zona verde ou não, cartas de recomendação, notas de agradecimento, isto é, de empresas que vocês já trabalharam, e também o arquivo de correspondência, onde consta também a quem é que vocês enviaram, quando é que enviaram, os selos, o aviso de recepção, ok? E também, eu não coloquei aqui, mas também o controle de custos. Ok? Esse arquivo também, atualmente, pode ser feito de forma digital. Isto é, para quem envia preferencialmente candidaturas pela web, isto é, através de sites, disponíveis em sites, nas redes sociais, ou por e-mail aos amigos, ou diretamente nos sites de potenciais empregadores que já têm uma página criada para a recepção de currículos, este é o modo mais adequado de vocês organizarem o dossiê. Convém vocês terem uma gestão de base de dados e de contactos, e nessa gestão poderão fazê-la, por exemplo, no Excel, identificando qual é a entidade, em que data é que enviaram o CV, o que é que enviaram, ok? Quando é que eles ficaram de dar resposta, ok? E também uma outra coluna dizendo quando é que vocês vão contactar, no sentido de saber como é que está o processo, ok? Para vocês não perderem muito tempo, por um lado, para estarem preparados se receberem várias propostas ao mesmo tempo, e saberem também se por exemplo, foi marcada uma entrevista, convém estar registado também em que dia entrevista, a que horas, e se tiverem várias entrevistas ao mesmo tempo, convém estarem muito bem organizados. O Excel é ótimo para isso, para não entrarem em conflito na vossa agenda. Seguidamente, também podem através deste arquivo pessoal digital, consultar sites de emprego e jornais online frequentemente, terem isso no vosso histórico preparado, para não perderem muito tempo na pesquisa e na consulta, e também umas palavras-chave já preparadas também, para que a vossa pesquisa seja mais efetiva, bem como consultar regularmente as redes sociais, como o Facebook, LinkedIn, o Google+, como já foi referido. Muito bem? Ok. Tendo, então, o nosso plano definido, o nosso plano materializado num dossiê físico ou digital, podemos, então, iniciar o nosso processo de candidatura. No nosso processo de candidatura, ou quando pensamos no processo de candidatura, temos, então, podemos fazer dois tipos de candidatura, ou distinguir dois tipos. A candidatura espontânea, isto é, com a colocação do próprio anúncio de emprego, que deverá ser conciso, objetivo, apelativo e de leitura fácil. Isto é, nos jornais, na internet, nos jornais, por exemplo, um alerta relativamente aos jornais. Convém vocês, antes de, ou se pretenderem colocar um anúncio no jornal, convém saber em que dia que há uma maior tiragem, quais são os estudos que o jornal fez em termos de leitores. Também está provado, cientificamente provado, como dizem atualmente, que os anúncios na horizontal são mais eficazes do que colocados na vertical e são mais fidedignos. São estudos de opinião. Podem também optar pela divulgação do vosso currículo vitae em sites de emprego ou em redes sociais, que convém estar também sempre atualizado. Ou o tradicional envio da carta de candidatura espontânea, isto é, definido o vosso target, deverão fazer com regularidade o envio de cartas de candidatura espontânea, porque uma das assunções erradas que se tem é que se o anúncio não está, se um emprego não está anunciado, quer dizer que ele não existe, ou que a vaga não existe. Isso é completamente mentira, ok? E muitas vezes nós, com a candidatura espontânea, ganhamos visibilidade relativamente a outros que ficam à espera em casa de que o anúncio seja colocado, que muitas vezes pode nunca vir a ser. A outra forma é, então, a chamada candidatura resposta a uma oferta de emprego. Ok. Relativamente às cartas de apresentação ou cartas de candidatura espontânea. Numa candidatura, uma forma de vocês vos apresentarem, além do currículo, é estabelecerem e redigir uma carta de apresentação. E aqui há alguns princípios a reter, nomeadamente
devem dirigi-la à pessoa certa. Neste caso, se for possível, e se estiver diante do telemóvel, convém ligar para as empresas e usar as secretárias no sentido de tentar saber quem é a pessoa que recebe os currículos, quem é a pessoa que decide. Okay? Neste caso, abusem, entre aspas, das secretárias. Okay? A carta deverá ser objetiva, breve e deverá ser simples. Não devem andar ali com muitos floreados, devem escrevê-la muito bem, sem erros ortográficos. Okay? Não devem usar palavras demasiado elaboradas, devem dirigir-se ao assunto. Okay? No caso de uma candidatura espontânea, devem fazer face à função que querem, quais são as tarefas que a função descreve e vocês na carta têm que descrever exatamente quais são as competências que vocês têm que respondem às tarefas dessa função. E não devem se fugir muito disto. Devem iniciar a carta com uma boa frase de abertura. Isto fica ao critério de cada um. Não há, como eu vos disse, não há receitas. Depende da vossa sensibilidade e da forma como vocês gostam de ser tratados. A máxima aqui é: vocês devem tratar o outro da forma como vocês devem ser tratados. Explicitar, como eu vos disse, os motivos da vossa candidatura de uma forma objetiva, breve e simples, como disse acima. Evitar linguagem estandardizada, isto é, lugares comuns, frases feitas. Devem evitar esse tipo de linguagem porque soa muitas vezes a falso. Eu pessoalmente, quando recebo currículos e cartas de apresentação, além das cartas com erros ortográficos mal escritas, o que me salta à vista é a linguagem standardizada, que não foi pensada e que não é dirigida pessoalmente à minha pessoa, neste caso, ou à empresa para a qual trabalho, que é a Zona Verde. Não devem mencionar, caso vocês não tenham experiência, não devem mencionar a vossa inexperiência. Ok? Devem mencionar as vossas mais-valias, isto é, o que é que vocês podem acrescentar. Se vocês são jovens, têm isso a acrescentar. Ok? Não devem mencionar a vossa inexperiência, não devem ser demasiado humildes dizendo: eu não tenho muita experiência, mas gostava de explorar o que eu aprendi na faculdade, na vossa organização. As pessoas não querem que vocês prolonguem o vosso estudo na organização. As pessoas querem que vocês mostrem trabalho, mostrem competência. Não querem vos formar. As pessoas querem já pessoas formadas. Por isso, se vocês disserem que estão a sair da faculdade e que querem explorar as competências adquiridas num local de trabalho, para isso há outro tipo de ferramentas e outro tipo de oportunidades, nomeadamente o voluntariado, formação. Okay? Não mencionem esse tipo de linguagem ou de frase. Não falar em salário ordenado, não devem ser arrogantes o suficiente dizendo: ok, eu gostava de ganhar X ou eu gostava de ganhar Y. Eu penso que atualmente ninguém faz isto, mas nunca é demais ressalvar. Evitar também terminar a carta com banalidades, isto é, dizendo que esperam ansiosamente por uma resposta do empregador ou que esperam obter o feedback para uma futura entrevista, para explorar melhor os vossos motivos. Ok? Os vossos motivos têm que os apresentar já. Não é deixar as coisas muito em aberto para que seja explorado na entrevista. Vocês apresentam os vossos trunfos na carta, objetivamente. Ok? E isso serve para quê? Para suscitar o interesse do empregador. O empregador, depois de responder ao que ele pediu, nomeadamente no anúncio de emprego, se vocês, em termos de competências, demonstrarem na carta que têm o perfil adequado ou o perfil mínimo para responder às tarefas, às exigências da função, o empregador vai-vos chamar. E aí, na entrevista, o empregador vai explorar um bocadinho estas situações, falar um bocadinho, vocês vão ter a oportunidade para brilharem, okay? Porque a entrevista não deve ser encarada como uma forma de intimidativa ou intimidatória, mas uma forma de vocês brilharem, mostrarem quem são. Okay? E a autoanálise é ótima, como eu disse atrás, para isso. Okay? Pronto, estas são a estrutura ou os princípios que devem reter uma carta de candidatura espontânea ou de resposta a anúncio. Vamos falar um bocadinho de cada uma delas, a estrutura de cada uma delas. Relativamente à carta de apresentação. A estrutura de uma carta de apresentação começa, claro, pela identificação dos dados pessoais. Vosso nome, vossa morada, o vosso contacto, se quiserem.
os dados da entidade, o departamento a que está a responder, excetia-se o senhor doutor dos recursos humanos, excetia-se o doutor Emanuel, se vocês souberem o nome, é ótimo. Se não conseguirem, pelo menos saibam qual é o departamento para o qual devem enviar a vossa apresentação, a vossa candidatura. A referência ao anúncio, o jornal, qual é que foi a data, a referência e a função exata a que se candidata ou a referência da função. E apresentar as razões da candidatura e a motivação para a função e as referências ao envio do currículo. Isto é, vocês aqui devem, uma forma muito eficaz, penso eu, de serem objetivos é, no anúncio de emprego, colocarem do lado esquerdo, dividir a carta num Word em colunas, colocar do lado esquerdo os requisitos da função e do lado direito a vossa resposta a esses requisitos. Isto é, se uma pessoa, se um empregador pede um administrativo, vocês dizem, ok, e a tarefa do administrativo é fazer lançamentos de contabilidade, vocês dizem, num ponto, ao lado direito, quase como correspondência, lancei contabilidade nesta empresa X, Y e Z durante X anos, com este tipo de modelos, este, aquele e aquele. E vocês respondem imediatamente ao que está nesse ponto. E, subsequentemente, aos pontos seguintes, têm disponibilidade, vocês dizem, têm disponibilidade imediata. Estão dispostos, se o anúncio pede flexibilidade de horário, vocês dizem que estão flexíveis no horário X, Y e Z. Isto é, respondem objetivamente à carta ao anúncio. Isto é, não andem ali com grandes floreados dizendo que eu estou associado a isto, tenho X anos de experiência nisto, muito geral, e que gostaria de aprofundar a minha candidatura. Finalmente, têm também a despedida de assinatura. Okay? Na despedida de assinatura podem dizer que esperam que sejam contactados por uma entrevista. Claro que depois há muitas frases de despedida que vocês podem usar, nomeadamente espero que esta apresentação suscite interesse e que nos encontremos em breve para aprofundar as competências que aqui demonstrei. Relativamente à estrutura da carta de candidatura espontânea, a estrutura é basicamente a mesma, a identificação dos dados pessoais, coloca os dados da entidade, tem que fazer referência ao motivo da carta, evidenciando conhecimento sobre a entidade, isto é, convém fazer uma pesquisa prévia sobre a entidade, o que é que ela faz, o que é que ela desenvolve, quais são os valores, muitas vezes nos sites da internet das entidades, estão definidos qual é a cultura, qual é a missão da empresa, quais são os valores, quais são os pilares pelos quais se regem. E se vocês acham que respondem, em termos de perfil de colaborador, ao perfil que é demonstrado pela entidade, devem fazer referência a isso na carta. Sejam objetivos, como eu vos disse. Respondam, mostrem que têm conhecimento na carta dos valores, da missão, da cultura da empresa e vocês de certeza terão resposta, que já aconteceu comigo quando procuraram emprego, nomeadamente na SINC, aqui na feira. Fiz uma elaborada pesquisa sobre a empresa e eu recebi uma carta de rejeição. Pelo menos recebi uma carta de rejeição, que muitas empresas não mandam, mas a carta de rejeição não foi aquela carta tipo dizendo que agradeciam a minha candidatura, que contactariam assim que tivesse uma vaga. Não. Manifestaram um grande regozijo pelo facto de eu saber tanto sobre a empresa, estar tão bem informado, e eu tenho certeza que causou impressão. Okay? Naquele momento não tinham mesmo vaga. Okay? Mas é algo que as empresas apreciam. Depois, devem relacionar, como vos disse, o vosso perfil pessoal e profissional com o da empresa. Isto é, a vossa missão, os vossos valores que vocês determinarem na vossa autoanálise, têm que ir ao encontro e têm que demonstrar que vão ao encontro dos valores e da missão da empresa. Okay? Demonstrem com experiência, refiram trabalhos que fizeram, seja voluntariado, seja trabalhos de verão, algumas tarefas que demonstrem que vocês têm aquela qualidade, têm aquele perfil, têm aquela competência. Também solicitar uma entrevista e avisar que os vão contactar em breve. Okay? Convém vocês dizerem que
agradeço uma entrevista da vossa parte e que em breve vos vou contactar no sentido de marcarmos essa entrevista. Não deixem que ele tenha tempo a pensar e dizer, ok, vou não marcar a entrevista. Dizem, não, eu solicito aqui uma entrevista e vou ligar a marcá-la. Ok? Não deixem as coisas no ar. Despedem e assinam. Ok? Relativamente ao currículo vitae, eu antes de abordar o currículo vitae, também quero fazer uma sondagem para saber como é que vocês, nomeadamente, que tipo de currículo é que usam, quantas versões é que usam e como é que disponibilizam o sobre se há dúvidas neste momento, quais são as vossas expectativas até agora. Se estão a ouvir nas melhores condições, como é óbvio. Faz muito bem, Carla, não procures escolher emprego na sua área de formação, convém diversificar, mas não diversificar ao ponto, Carla, no sentido de se descaracterizar a si própria. Ok? Tem que ter um objetivo e tem que, além de não procurar exclusivamente na sua área de formação, tem que, no seu plano, tem que ser flexível, mas não muito flexível. Muito bem. Eu penso, grande parte de vocês usa o currículo europeu e também a maior parte de vocês tem entre 2 e 5 CVs. Já agora, em relação aos... e também envio quase sempre por e-mail. Enviando a carta de formação anexada ao e-mail, o corpo do e-mail tem que ser a vossa carta de apresentação, ok? Podem até transformar o vosso corpo de e-mail numa newsletter, num PDF, onde a informação está bem formatada, isto é, não desformata, dependendo do browser que o empregador está a usar, não, dependendo também do tipo de e-mail, não permite que não desformate, transformar muitas vezes o corpo de e-mail em newsletter ou como eu vos disse, estava a falhar agora a palavra, em PDF, vocês conseguem gerir tanto o conteúdo como também a forma da informação, ok? Agora gostaria de saber porque é que vocês não usam o formato de papel. Ainda escrevem cartas de apresentação à mão? As grandes empresas, nomeadamente, analisam o tipo de letra. Sim, Patrícia, como eu vos disse, não faz grande sentido. Eu recebo aqui na Zona Verde os dois tipos. Pessoas que anexam, que enviam o CV num corpo de e-mail e dizem que enviaram o CV e que enviam a carta de apresentação e o currículo em anexo, ou o próprio corpo de e-mail é a sua carta de apresentação. Mas sai, como disse, sai muito desformatado e não é muito, formalmente, não é muito apelativo. Ok? Muito bem. Estamos aqui com algum constrangimento de tempo, vou ter que acelerar um bocadinho. Sobre os CVs, a estrutura de CV. O currículo vitae basicamente é uma forma de apresentação sintetizada do vosso perfil social, pessoal e profissional que definiram no vosso plano, na vossa autoanálise. E no processo de elaboração do CV devem ter em conta os seguintes aspectos: a forma da apresentação, o conteúdo da apresentação e também a organização da informação. Relativamente à forma da apresentação, o conteúdo, neste caso, devem usar... a estrutura primeiro tem que ter uma identificação pessoal. Seguidamente, podem colocar as vossas habilitações académicas ou formação escolar, as habilitações profissionais e formação profissional, a experiência profissional,
e na experiência profissional tenham atenção a uma coisa. Não refiram no vosso e-mail, ou não devem referir que foram responsáveis por isto, foram responsáveis por aquilo, durante X tempo, ou aquilo, ou aquele tempo. Refiram foram os resultados que vocês atingiram. Dizer, eu consegui isto, enquanto isto. Enquanto estou de recursos humanos, eu consegui gerir 50 pessoas. Obtive estes resultados. Aumentaram a produtividade em Y, ou em Z. Obtive um nível de satisfação de 50%, ou 75%, ou 80%. Okay? Refiram resultados. Não caem naquela banalidade de fui responsável por isto. Ou é responsável por isto a terceira pessoa. Okay? Refiram resultados. E também os outros conhecimentos que têm. E atividades e hobbies. E as atividades e hobbies não coloquem eu gosto de cinema, gosto de passear, gosto de fotografia. Podem dizer que podem acrescentar este tipo de hobbies, mas associá-los a alguma característica que vocês possuem. Seja pessoal, seja social, seja profissional. Ok? Basicamente, como disseram, ou a maior parte de vocês usa o currículo europeu, ali não há muita forma em termos de forma de apresentação ou de fugir, não é? A forma é sempre a mesma. Para mim, a grande vantagem do currículo europeu é essa. É um currículo muito tipificado. Eu pessoalmente não gosto, mas sou eu. Apesar de a formação estar distribuída toda da mesma forma, eu pessoalmente não gosto desse tipo de currículos. Prefiro currículos personalizados, um misto do currículo tradicional com caixas de texto. Há excelentes, se vocês pesquisarem, há excelentes sites americanos que, em termos de formato do currículo digital, faz com que o currículo seja apresentado quase como uma página de internet, para ter uma ideia, tipo uma página de iPad, onde conseguem gerir os blocos ao vosso bel prazer. Okay? Existem vários sites que vos permitem automaticamente fazer os currículos. Ok, relativamente à forma de apresentação, o currículo não pode ser muito longo, tem que ser escrito numa folha A4, sem rasuras, sem erros, tenham atenção aos erros, aos As com os acentos ao contrário, com As com Hs que eu encontro muitos licenciados com esse tipo de erros, ok? E não é o acordo ortográfico que vos vai safar. Ok? Também devem ter em conta que o currículo não deverá ultrapassar 2 ou 3 páginas. Usam sempre o frente da folha, porque se for impresso, pode haver ali, em termos de se a folha de pouca qualidade, não ser muito legível. Por isso é que deverão sempre, em vez de 2 ou 3 currículos ou 5 currículos que vocês disseram que tinham, deverão ter um currículo geral para um tipo de oferta de trabalho, mas também deverão personalizá-lo de forma a ir de encontro à empresa em si. Isto é, mais vale perder meia hora ou 1 hora a adaptar um currículo que seja do que mandar 20 ou 30 em massa, que não serve para nada. Okay? Percam mais tempo para personalizar um currículo do que mandar 30 ou 40 em massa para empresas diferentes, sempre o mesmo currículo. Tem mais eficácia. Utilize a primeira pessoa, prefiro a verbo de ação, como produzir, realizei, ou produziu, realizou, atingiu este resultado. Fiz isto, fiz aquilo. Não sejam demasiado modestos, mas também não sejam demasiado arrogantes, ok? Tenham um bom senso e acessibilidade para perceberem. Utilize palavras simples e frases curtas. E transmitam uma ideia por parágrafo. Portanto, assim, esta regra aqui, eu não concordo muito com ela, deve transmitir uma ideia por parágrafo, isso é óbvio. Mas mais importante do que isso, o que eu vos aconselho é vocês imprimirem o currículo, lerem o currículo e darem algumas versões do currículo a ler aos vossos amigos. Para ver se ele está perceptível. Porque quando somos nós que escrevemos, nós, ao lermos o currículo, não estamos a ler verdadeiramente porque o nosso mente faz algo automático. Salta palavras, salta linhas, porque nós já sabemos que já escrevemos assim. Por isso, convém que os vossos amigos leiam para ver se está bem escrito, se as frases estão bem construídas, que sugestões é que dão, okay? O que é que mudariam, ok? Adotem sempre esse sistema, deem a ler aos vossos amigos. Relativamente à organização da informação, existem 2 tipos. O currículo cronológico, isto é, a experiência é organizada por datas, é um currículo que é mais adequado para pessoas que não tenham tido gaps ou lacunas entre anos, isto é, tiveram muito tempo desempregados.
Também para pessoas com maior idade, com mais idade, convém usar este tipo de currículo para não demonstrar que já são do século passado e têm uma experiência de papel higiênico, basicamente, salva a expressão, desculpem lá, mas é a expressão que me assalta. Nomeadamente, quem tem mais de 30 ou 40 anos de experiência, este currículo é muito adequado no sentido de resumir quais foram as tarefas mais desempenhadas ao longo dos anos todos de experiência. E tem depois também o currículo funcional, basicamente, desculpem, eu aqui troquei, estava um pouco distraído. O primeiro currículo, o currículo funcional é que é o mais adequado para pessoas que têm grandes períodos de inatividade e para pessoas com maior idade e com grande experiência. O currículo cronológico é o mais adequado para pessoas que têm um percurso contínuo, não muito longo, e que são que demonstram que trabalharam, que tiveram longos períodos de trabalho. Se vocês tiveram 3 meses a trabalhar, foram despedidos e têm assim períodos muito curtos, convém não apresentarem um currículo cronológico, porque o empregador vai pensar, ok, esta pessoa aqui não se aguenta muito no trabalho, o que é que se passa? Apresentem um currículo funcional, ok? Tá? Seguidamente, antes de passar à questão das entrevistas, vou passar a palavra ao meu colega Luís Graça, Dr. Luís Graça, que... Ora bem, penso que também me conseguem ouvir agora. Vamos passar então aqui para a parte de apresentação. Também terão a possibilidade de agora ver, penso eu, a apresentação a surgir. Exatamente. Bom, vamos então falar sobre a parte da utilização das redes sociais. Os objetivos, obviamente, será como fazer uma procura por emprego, isto nas redes sociais, e como submeter um currículo no LinkedIn. A rede social que vamos focar mais vai ser naturalmente o LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social mais direcionada para a parte profissional. Basicamente é uma rede que é constituída por um perfil onde aqui muito é semelhante a um currículo vitae, onde nós colocamos toda a nossa informação relativa à experiência profissional, também às habilitações que temos, mas também tudo aquilo que tem a ver com seminários, situações que extra a profissão também vamos desenvolvendo ao longo da vida e que vão também sendo parte de nós, portanto, parte das nossas competências que vamos desenvolvendo. Inclusive, muitas das vezes não temos uma certificação derivada de um curso que frequentamos ou de algo que aprendemos, mas esse tipo de informação, e isso acontece muito, por exemplo, na situação de informática, em que nós desenvolvemos competências em termos de um determinado software, portanto, esse tipo de informação é também relevante e, obviamente, também poderá ajudar, de alguma maneira, a chamar a atenção do empregador para uma possível entrevista de trabalho e chama e salienta, digamos, o nosso currículo perante esse empregador. Algo muito importante é exatamente, portanto, termos esse perfil devidamente estruturado, cronologicamente, porque não, e, portanto, detalhado ao nível das competências que foram adquiridas e, como o Dr. Frederico Marques também referiu, também ter em conta os objetivos que foram alcançados. Ele focou esse ponto que é essencial, não as competências daquilo que a pessoa sabe, portanto, desenvolver, mas sim aquilo que conseguiu, o objetivo que conseguiu alcançar.
Muito bem, nós vamos focar então aqui no LinkedIn. Obviamente que as outras duas, três redes sociais maiores, nomeadamente o Facebook é maior, é também um local onde poderemos desenvolver o nosso processo de networking. O Google Mais é também uma rede que está neste momento em crescimento e que tem, obviamente, um potencial de crescimento enorme, uma vez que está ligado à rede, ao motor de busca Google, mas vamos focar sobretudo neste momento no LinkedIn. Então, no LinkedIn, como procurar por empregos? A primeira coisa essencial é criar e completar um perfil no LinkedIn. Eu tenho um perfil no LinkedIn, tentei torná-lo o mais completo possível. Tenho o perfil, eu penso que conseguirão ver bem, mas eu vou tornar aqui a tela cheia para verem um bocadinho melhor. Na parte do perfil, portanto, é conveniente terem uma fotografia vossa. É essencial. Qualquer empregador gosta de saber e de ver com quem é que está ou que vai falar, não é? Depois, algo essencial é utilizar uma frase, digamos, que nos defina, que sintetize de alguma maneira aquilo que nós somos, mas acima de tudo que nos venda. Acho que é um pormenor que fará toda a diferença, porque só o facto de uma pessoa se definir em termos das competências é extremamente redutor. E se nós temos este espaço aqui para poder desenvolver, por que não utilizá-lo numa situação de dar conta de algo mais, para além daquilo que as nossas competências são. Acima de tudo, o que têm de pensar quando estão a escrever nesta área aqui de sintetização daquilo que vocês são, é pensarem em como se vender. Eu sei que este termo pode ter algumas conexões, aquilo que vocês podem dar ao vosso possível empregador, de maneira a que ele fique cativo daquela ideia e que, obviamente, vos chame para uma entrevista de emprego. Obviamente, também convém também terem alguma atividade. Eu aqui utilizo por vezes o LinkedIn também para chamar a atenção de atividades que vão desenvolvendo, aqui na Zona Verde, por exemplo. Neste caso aqui, especificamente, eu estou a falar do webinário que nós que estamos neste momento a executar, mas temas que nos interessem, pontos que sejam essenciais e, sobretudo, pontos que façam de alguma maneira ou que tenham de alguma maneira interesse para um empregador, para que ele veja quais são as nossas temáticas de interesse. Portanto, isto aqui também é algo de essencial. Portanto, crie uma frase que o venda, seja preciso, nomeadamente nas datas. Possivelmente numa situação de entrevista, vão-lhe perguntar, então, na data X à data Y, você esteve a desenvolver esta função. Então explique-me lá o que é que fez e se vocês depois dizem, afinal, não foi nessa data, foi numa outra data, começa a haver ali uma incongruência e obviamente que isso também não é favorável. Outra situação é ser exaustivo. Expliquem com algum detalhe, também não exagerem, obviamente. Há que haver sempre um equilíbrio em tudo. Mas sejam exaustivos no ponto de explicarem o que é que executaram, quais os objetivos que concluíram. Portanto, não deixem de parte coisas que sejam essenciais e que, obviamente, vos possam ajudar. Não mintam, obviamente, não mintam em termos do vosso currículo, tentem portanto, eu também não estou a dizer para vocês dizerem tudo, mas obviamente que façam um ponto naquilo que é obviamente mais interessante, obviamente sempre verdade e portanto que vos possa ajudar em obterem o vosso uma função, um trabalho. Se
pensarem em candidatar-se a empregos no estrangeiro, têm uma possibilidade aqui no LinkedIn que é a criação de um perfil estrangeiro, numa outra língua. Eu, por acaso, tenho em 2 línguas, na portuguesa e em inglês. É também uma forma de, numa eventualidade, e hoje em dia que estamos a pensar, obviamente muita gente que está a pensar em ir trabalhar para fora, para o estrangeiro, e sendo a língua inglesa, por exemplo, uma das línguas mais faladas em todo o mundo, por que não ter um perfil em inglês para que este seja passível de ser consultado por entidades empregadoras estrangeiras. Vai fazer com que o vosso perfil seja interessante e que de alguma maneira também baseie a informação que estão ali a colocar, que releve de alguma maneira a informação que estão ali a colocar. Por vezes nem sempre é fácil, não é fácil obtermos, especialmente dos ex-empregadores, obtermos estas referências, mas por vezes nem sempre saímos a mal de uma antiga empresa e é possível conseguir isto. Também falar com os clientes, os antigos clientes, os antigos fornecedores, são pessoas com quem nós desenvolvemos algum tipo de relação e obviamente que estas referências são sempre benéficas, quanto mais que não seja pelo caráter que as pessoas referem nesse dito texto de referência. E, obviamente, também fazerem uso dos vossos amigos. Onde procurar por empregos? No LinkedIn há uma área, justamente, que é esta área aqui de empresas. No cabeçalho do LinkedIn tem uma área aqui de empresas, onde vocês podem adicionar as empresas que vocês interessem, que vos interessem à vossa lista de interesses. Por exemplo, se vocês trabalham numa área como a informática, adicionarem empresas como a Microsoft, a Google, a Facebook, o próprio LinkedIn. São empresas que tradicionalmente têm boas condições de trabalho e têm quase sempre vagas de emprego disponíveis e utilizam estas redes empresas têm a possibilidade de também gerir, portanto, e irem à parte de vagas, que é aqui neste ponto de carreiras. Clicam lá e têm acesso às carreiras ou vagas existentes. Procure também na rede por emprego dentro das áreas de interesse. Esta área aqui, exatamente, de empregos, é uma área onde fazem uma procura por emprego. Ou seja, imaginem que são, mais uma vez, da área de informática, se estão à procura, por exemplo, de empregos dentro da área de formador de informática, ou da área de, por exemplo, de implementação de redes sociais, de criação de redes sociais para empresas, podem colocar essa procura por esses empregos nesta área aqui especificamente. Essa área de pesquisa de empregos aparece aqui como uma caixa. Esta caixa é a caixa onde pesquisam pelo dito emprego e podem eventualmente depois também ir para uma pesquisa avançada em que podem inclusive fazer a pesquisa por área temática, área de localização, tipo de idades que são selecionáveis para um tipo de empregos, etc. Há todo um manancial de informação que poderá ser efetuada essa filtragem e obviamente ajudar na pesquisa dos empregos. Pronto, eu também não me vou estender muito mais para além disto dentro da área das redes sociais e do LinkedIn. Remeto também para um
webinário que nós demos atrasado, que foi que teve a ver pela parte do LinkedIn e como potenciar o LinkedIn, poderão também aceder a essa área através do canal do YouTube da Zona Verde. Têm de procurar pela parte Zona Verde CEA. Se fizerem uma procura por essa área, terão acesso a todos os nossos webinários e, obviamente, depois poderão procurar ver, visionar portanto, esse webinário e terão acesso a algo mais incisivo sobre a parte área neste emprego. Vou então passar o microfone aqui ao Dr. Frederico. Muito bem, eu penso que estão a abrir através das melhores condições. Eu penso que o Dr. Luís foi claro na sua apresentação e eu também sei que já estamos a exceder um bocadinho o nosso tempo, por isso vou tentar ser o mais breve possível, porque também vocês devem ter outros afazeres. Passando para a questão da entrevista de emprego. O que é uma entrevista de emprego? Os objetivos do candidato a emprego são vender os seus serviços ou know-how, fazer valer as suas competências, isto é, fazer valer as suas competências não ele próprio. Não se vendam a vocês, mas às vossas competências. Verificar se o posto de trabalho corresponde aos vossos é aprofundar os elementos apresentados no vosso currículo, verificar se o vosso perfil se adequa às exigências da função e recolher outras informações que permitam-se decidir se vocês são os candidatos ideais ou não. Ok? Como eu vos disse, a entrevista de emprego é uma forma de vocês brilharem. Okay? Se vocês forem convidados para a entrevista, é porque o colaborador, o entrevistador está interessado em vocês, há um interesse, e vocês só têm que confirmar esse interesse. Ser naturais e verdadeiros. Continuando pela entrevista de emprego, existem 3 fases da entrevista. Antes de qualquer entrevista, vocês devem se preparar para a entrevista. Há a entrevista propriamente dita e há a avaliação da entrevista. Relativamente à preparação da entrevista, o que é que isto é? Prepare for greatness and set yourself up for success. Isso quer dizer o quê? Vocês têm que estar preparados para o vosso sucesso. Têm que preparar o vosso sucesso. Preparar para a grandeza. Têm que brilhar na entrevista. E como é que vocês fazem isso? Entrevista. Devem reler o CV, explorar os aspectos que podem ser questionados pelo entrevistador. Devem também estar preparados para algumas perguntas que vai de encontro à vossa autoanálise pessoal, social e de competências, nomeadamente onde é que se esperam de ver daqui a 5 anos, se a disponibilidade não tem, o que é que faz de si o melhor e não o que vem a seguir. Podem questionar diretamente. Organizar o vosso diploma de certificados para comprovarem a vossa experiência, as vossas competências, validar a data, o local e a hora da entrevista. E chega mais cedo. Não chega meia hora mais cedo. Chega em 5 minutos ou 10 minutos mais cedo. Ok? E devem cuidar da imagem. É muito importante. Na entrevista propriamente dita, quais são os comportamentos que são recomendáveis? O que é que se aconselha? Que devem apresentar-se saudando quem recebe, com aperto de mão, e quando digo aperto de mão, um aperto de mão firme, de confiança, ok? Deve mostrar segurança, o vosso aperto de mão começa logo aí. Aguardar que o entrevistador o convide a sentar, sentar-se a manter uma postura correta, mostrar-se atento e interessado com o desejo de aprender e de progredir, isto é, tem que estar atento, não pode estar demasiado nervoso e não ouvir o que é que eles estão a transmitir. Tem que tentar criar empatia com o entrevistador. Ok? Estou a dizer ok muitas vezes. Eu tenho reparado nesse tipo de muleta, por isso. Agradecimentos.
Isto é, sempre que alguma pergunta não esteja demasiado esclarecida, vocês devem questionar. Dão uma impressão ao entrevistador que estão interessados e que estão atentos ao que ele está a dizer. Muito bem. E quais são os comportamentos que devem evitar a todo custo ou não os praticar de todo? Chegar atrasado, isso está fora da questão. Cortar a palavra ao entrevistador ou à entrevistadora. Não devem mendigar trabalho, dizer eu preciso disto, é a minha última oportunidade, eu já procurei vários sítios, por favor. Não devem mendigar. Não devem mostrar arrogância ou auto-elogiarem-se. Não devem criticar o empregador passado. Isto é, eu cometi este erro numa entrevista de emprego, em que, basicamente, não foi uma entrevista, até foi na EGOR, antes de entrar para a Zona Verde, em que me pediram para escrever o que é que eu tinha achado do anterior trabalho. Então, eu fartei-me então de cortar na casaca do empregador e basicamente recebi um não redondo e acabou por aí a minha candidatura. Por isso, não critiquem negativamente o empregador, ou os empregadores passados. Evitar respostas sim ou não, serem monossílabos. Não. Mas basicamente o que eu vos quero dizer é que vocês têm que ser verdadeiros e têm que ser naturais. Têm que ser vocês próprios. E não têm que dar nervosos. Têm que brilhar, como eu vos disse. Treinem em casa, treinem ao espelho, treinem com os amigos, ok? Estejam preparados se você entrevistasse por um entrevistador, se por mais do que entrevistador, e aqui estão algumas questões que vocês podem treinar. O entrevistador pode perguntar o que é que vocês sabem sobre a empresa, se têm disponibilidade, se têm transporte. Podem pedir para vocês falarem de si, explanarem sobre si. Isto é, se vocês não tiverem uma autoanálise bem definida, vocês vão gaguejar e vão olhar muito para o céu, muito para o ar, que é um indicador de que vocês estão a pensar e não sabem muito bem a resposta. O olhar é muito importante. Se vocês olharem para cima, que não quer dizer que estão a pensar na resposta, estão a ganhar tempo. Se olharem para baixo, isso quer dizer, nomeadamente para os recrutadores ou psicólogos, que são introvertidos. Mantenham uma postura correta, olhem nos olhos, sejam empáticos, ok? Podem pedir para falar sobre a experiência profissional e sobre as funções referidas no CV. Podem também perguntar porque é que a empresa deve contratar a si e não outro. É uma pergunta muito agressiva e que vocês devem ser prontos a responder, objetivos, não devem sentir-se menorizados. O que é que vocês podem acrescentar? Podem perguntar o que é que vocês fazem, o que é que vocês vão fazer daqui a 3 anos. Ou o que é que se vai fazer daqui a 3 ou 4 ou 5 anos. Preparem esse tipo de respostas. Quais são os vossos objetivos profissionais? Qual é a remuneração que acha justa? Isto é, eles podem perguntar quanto é que vocês estão dispostos a ganhar. Okay? Se vos fizerem perguntas pessoais, vocês, depois, isso cabe a vocês responderem ou não. Okay? Vocês nos obrigam a responder perguntas pessoais. Okay? Podem mesmo dizer que esse tipo de perguntas são de foro pessoal e que agradecem o recato por parte do entrevistador. Questões que vocês podem colocar ao longo da entrevista. Se podem indicar algumas tarefas específicas no momento da função, o que é que espera? O que é que eles esperam que uma pessoa faça nesta função? Qual é o grau de autonomia e responsabilidade que a pessoa vai ter, ou que vocês vão ter se forem contratados? Se existe alguma norma indumentária prevista, isto é, se precisam de vestir de alguma determinada forma, se há farda, se não há. Quais são as possibilidades de progressão na carreira? Prevista são algumas das questões que poderão vir a ser vocês poderão questionar. No final de cada entrevista, vocês devem ter um registro de como é que correu a entrevista. Devem ter a capacidade de fazer uma autoanálise de como é que correu a entrevista. E devem tentar responder algumas questões. Como é que correu a entrevista em termos gerais? Que questões despertaram mais interesse ao entrevistador? Isto é, o que é que o interessava a ele? Realcei suficiente para ter minhas competências? Podia ter respondido de forma melhor, mais completa, menos completa? Fui empático? Isto é, criei empatia? Não foi demasiado simpático? Não foi demasiado antipático? Sorri?
Não tentem fazer mímica dos movimentos do entrevistador. Okay? Não tentem imitar a postura do entrevistador, porque o entrevistador pode dar conta disto e isso pode ser problemático para vocês. Não tentem imitar os gestos, a postura na cadeira. Não tentem imitar. Okay? Não caem nessa tentação. Porque se ele descobre ou se ele dá conta, corre mal. De certeza. Se falei mal, se falei de menos, se eu cortei a palavra ao entrevistador, se foi muito... Se tem uma imagem positiva de mim e que aspectos é que poderei melhorar na próxima entrevista. Há sempre aspectos a melhorar. Okay? Como vai vocês fazerem uma avaliação da entrevista, preparem o questionário. Vou-vos dar aqui algumas dicas que vocês devem ter em conta quando procuram emprego. Finais. Você tem emprego, encontrar ativamente um emprego é um emprego. Isto é, vocês desempregados têm um emprego. Que é encontrar ativamente um emprego é um emprego. Tem que fazer disso um emprego, como eu vos disse. Tem que estabelecer objetivos. Curto, médio e longo prazo. E definidos. Não são objetivos no ar. Okay? E anotem no calendário. Anotem os timings em que querem atingir o objetivo. Vão picando no calendário. Vão para quê? Para visualizarem os objetivos. 3. Tome iniciativa e envolva-se. Vocês não devem esperar que as coisas venham ter convosco, e pelo que eu vi, nenhum de vocês faz isto. Toda a gente procura emprego de mais diversas formas. Desenvolvam networking, falem com os vossos amigos. Quanto mais contactos tiverem, maior será a probabilidade de vocês terem emprego. Isto é, o ideal é que um amigo vos indicasse um amigo. E vocês, ao contactarem esse amigo, ele vos indicasse outro amigo. Okay? Alarguem a vossa rede. Os vossos amigos dão-vos um novo amigo, de um conhecido, um contacto. Okay? E depois, quando obtiverem o contacto, pensem na forma como é que o vão contactar. Que isso é importante também. Pesquisar o potencial empregador e o mercado, isso devem fazer sempre, constantemente. Obter informações acerca de como é que ele reage a isto, aquilo ou aquilo outro. Personalizem e direcionem os vossos CVs e cartas de apresentação. Como vocês referiram na sondagem, muitos de vocês usam o currículo europeu. Ali não há muita forma de fugir em termos de formato. Então, sejam criativos na carta de apresentação. Tinha a data de nascimento e ao lado tinha o dia sábado. E foi algo que é tão vulgar que ainda hoje me lembro e sei quem é a pessoa. Especificamente. Outro isto pode-se adaptar, é claro que vocês têm que ter a diversa distância. Mas ele, basicamente, construiu a caixa como, sendo a caixa, a carta de apresentação, com o contacto, com a experiência profissional, com o receituário que tinha a ver com a experiência dele, com as contraindicações que tinha a ver com as atividades que ele fazia, e entregou a caixa e dentro tinha o portfólio dos trabalhos anteriores que ele tinha feito e entregou no hospital. Isso passou-se no hospital da Covilhã. E que neste momento ele trabalha connosco, mas na Zona Verde, mas não na parte publicitária. Que não vou revelar quem é, como é óbvio. Também não pedi autorização. Porque vocês, imaginem, falando em autorização, se vocês tiverem que recomendar, ou tiverem uma carta de recomendação de alguém, ou recomendar alguém, fala com essa pessoa. Cartas de candidaturas, foi algo que eu vos disse também. Mais dicas, para terminar. Analise os vossos pontos fortes e fracos. Seja persistente e positivo, isto é, não se deixe bater ao não, ao segundo, ao terceiro, ao quarto.
Isto é, não façam dos vossos insucessos algo pessoal, mas algo que vos dá margem menor para vocês melhorarem. Ok? Porque muitas vezes é difícil arranjar emprego, mas mais difícil é depois manter o emprego. E vocês, ao ter um emprego, vão ter muitos insucessos. E se vocês não tiverem uma alta taxa de resistência à frustração, o trabalho vai-vos consumir. Ok? Isto é importante. Frequente feiras de emprego, claro, óbvio. Levem a vossa pastinha, o vosso dossiê e entreguem currículos, falem com as pessoas diretamente. Sejam preparados para entrevistas pessoalmente, logo na hora. Entrevistas telefónicas, por exemplo. Sejam preparados para este tipo de entrevistas. Criem um e-mail profissional. Não ponham, sei lá, queridinha qualquer coisa, ou não ponham João Ratão, algo parecido. Ponham um e-mail profissional com o vosso primeiro e último nome. Há várias formas de criarem e-mail, ok? Isto também é uma forma de vocês cuidar da vossa imagem. Mantenham o vosso arquivo organizado. Façam um follow-up dos contactos estabelecidos. Se vocês não tiveram resposta, se calhar quando é a melhor altura para contactar, ok? Fazer o follow-up dos contactos estabelecidos para não perderem muito tempo, serem eficazes na vossa procura. Outra coisa muito importante, vendam as vossas competências não a vocês próprios. Okay? Não se tentem vender a vocês como pessoas, não se vangloriem, vendam objetivamente as vossas competências, o que vocês sabem fazer, o que vocês podem acrescentar. Usem as redes sociais e abusem das redes sociais a vosso proveito. Okay? Atualizem o vosso CV diariamente, consultem as redes sociais diariamente, tentem ir a diferentes horas do dia para ver qual é a melhor altura para vocês procurarem emprego e atualizar o vosso perfil. Façam uso do networking, controlem a vossa imagem na internet. Okay? Vejam o que é que têm escrito nos vossos Facebooks, nos vossos LinkedIns, em outras redes sociais, mantenham os vossos perfis atualizados. Isso é importante porque as grandes empresas, nomeadamente, usam esse tipo de informação para filtrar, para criar logo um perfil de vocês próprios. Okay? Cuidem desse aspecto que é importante. Controlem a imagem que vocês têm na internet. E depois não se candidatem tudo quanto é coisa na internet. Okay? Direcionem, porque se vocês tiverem candidaturas em vários locais, e se isso aparecer, por exemplo, numa pesquisa do Google, finalmente, ideias finais. Vocês devem ter em conta o seguinte. Submissão de candidaturas online a ofertas datadas. Tem que ter em consciência que algumas ofertas estão na internet, a data está desatualizada e estão a perder tempo. Tem que certificar a data em que aquilo foi postado. Envio de e-mails em massa não garante mais probabilidade de emprego. Manda para 50 sítios o mesmo tipo de e-mail não garante mais possibilidades. Antes pelo contrário. E usem o BCC no e-mail. Okay? Porque nós recebemos muitas vezes aqui, eu pessoalmente recebo no meu e-mail, um currículo que foi enviado para 50 entidades, os e-mails das entidades aparecem descritas no destinatário. Os 50 destinatários de e-mail aparecem. Usem a BCC. Por que não enviar uma candidatura a emprego em feriados ou períodos de férias? Já se questionaram sobre isso? Não está ninguém? Se calhar, nas alturas de férias e de Natal, é onde há uma menor atividade por parte das empresas e há mais probabilidade para este tipo de análise. Pensem nisto que é muito importante. Ok? O facto de um posto de trabalho não estar publicado não quer dizer que a vaga não esteja disponível. Ok? Como vos disse, o facto de você enviar uma candidatura espontânea pode-vos abrir portas. Não se foque em si, mas sim nas suas competências, mais uma vez. Seja flexível ao ponto de mudar de área de trabalho, como disse, eu penso que foi eu não queria cometer uma indiscrição, não sei se foi a Carla Paredes que referiu isso. Sejam flexíveis, não sejam demasiado flexíveis. Okay? Já estou a dizer o ok demasiado. Não use apenas uma técnica de procura de emprego, mas usem várias técnicas de procura de emprego. E pronto. Vou-me despedir. Qualquer sugestão, qualquer dúvida,
que tenham, tem aqui o meu e-mail. Deixo-vos o meu e-mail. Podem enviar também a vossa candidatura, se quiserem, à Zona Verde, para este e-mail, fredericomarques@zonaverde.pt, ou para o site zonaverde@zonaverde.pt, que basicamente esse e-mail, essa candidatura será reencaminhada para mim. Eu agora também assumi aqui um bocadinho. Nós vamos passar agora ao período de perguntas e respostas. Eu tenho aqui já algumas questões colocadas pelas pessoas. Ora bem, vamos ver então o que é que temos por aqui. Realmente temos aqui muita coisa. Ora bem, a Irina Noronha tem aqui algumas questões. Ela diz aqui uma situação que pode ser também depois vista. Eu não coloco morada porque não acho que isso seja importante, nem admito que seja eliminatório para uma vaga. As empresas não sabem até que ponto estamos dispostas ou não de estar longe de casa, de emigrar ou do que quer que seja, só para exercer aquela função numa determinada empresa. Eu não sei se queres dizer alguma coisa em relação a isto. Está tudo dito. Os sites é nas empresas. Uhum. Eu penso que nessa situação, de facto, quer dizer, a morada não deve ser, portanto, um fator eliminatório, obviamente, mas convém, e nos dias que correm, as pessoas e as empresas pretendem que a pessoa seja o mais flexível possível. Obviamente, como o Dr. Frederico falou, convém que há flexibilidade, mas há limites, não é? Tem de haver um equilíbrio. Contudo, como as empresas estão cada vez mais globais, mais a tentar procurar e descentralizadas e a procurar mercados noutros locais, o facto de uma pessoa colocar uma morada pode significar que realmente a pessoa é daquela zona, mas se ela falar sobre essa que está flexível nessa situação, é possível realmente utilizar. Não sei. Pensem no seguinte: se no anúncio de emprego não disser que há preferência pela área de residência, concorram. E depois na carta de apresentação vocês colocam ou dizem que a questão da distância não é importante. Ok? É isso que vocês têm que sublinhar. Se vocês forem do Sul, estão-se a candidatar a uma vaga do Norte, ou vice-versa, se o anúncio de emprego não disser explicitamente que dá-se preferência a pessoas da área da residência, vocês concorram, mas depois sublinhem na carta de apresentação que a distância não é problema e que estão disponíveis para trabalhar em qualquer zona do país. Isso é, se vocês tiverem definido isso como objetivo. Isso vocês têm que deixar muito bem sublinhado. Eu já recebi currículos de Lisboa, de Setúbal, de Vila Real, e já vieram cá para entrevista, sendo tão longe. Muito bem. Pois, de facto, a flexibilidade é algo que é bem entendido pelas empresas e é valorizado e, portanto, nesse aspecto tem toda a razão de ser. A Irina também tem, e esta é uma questão mais vocacionada para a minha área, ela refere aqui que no LinkedIn existe um grupo, ou melhor, uma oferta de trabalho que já foi denunciada de falsa. E ela pergunta até que ponto são sérias estas ofertas de trabalho. Ora bem, Irina, é assim, é óbvio que convém tentar, na medida do possível, seguir empresas que estejam acima de qualquer dúvida. As grandes empresas, e quando eu falo aqui em grandes empresas no estrangeiro, como falei ao bocado, da Microsoft, da Google, da Facebook, etc., ou então cá em Portugal, por exemplo, a Sonai,
Sograp, eventualmente, eu estou a dizer isto, atenção, eu não tenho certeza se elas têm presença no LinkedIn, mas eu sei que algumas das grandes empresas têm, e convém, obviamente, ver se aquilo tem um fundo de seriedade. Enfim, na internet, uma das maiores dificuldades é realmente tentarmos apurar o grau de fiabilidade daquilo que nos é proposto, e seja nos empregos, seja em qualquer coisa. Existem métodos de se tentar apurar a fiabilidade destas questões. Obviamente que depois de se candidatar, ou até mesmo antes, se eventualmente telefonar para a empresa e perguntar se realmente aquela oferta de emprego é real, que está no LinkedIn, penso que ninguém nessa empresa vai lhe dizer ou vai só pôr a dizer se é ou não real. Portanto, se for real, terão todo o prazer de dizer, e é uma forma de constatar realmente se faz sentido ou não a candidatar-se àquela situação. Eu vou tentar ver aqui mais alguma questão por parte. A Irina fez-nos aqui uma série de questões. Exatamente. Irina, eu estive aqui a ler cuidadosamente algumas das suas questões relativamente à questão do CV. Eu penso que a Irina tem que usar um modelo de CV com o qual se sente mais identificada e mais confortável, e que responde ao que a Irina é. Porque o CV é quase um cartão de visita quando eu falei da carta de apresentação e da carta de candidatura espontânea, o que eu vos disse aqui é que vocês não devem dizer que eu fui isto ou fui aquilo. Vocês têm que dizer que eu faço isto, aquilo, e obtive como resultado isto. Eu sei que há objetivos mais fáceis de nomear do que outros, mas imagine que você trabalhou, penso que foi secretário da direção, disse que foi secretário da direção. Eu vou colocar aqui o e-mail, aqui o chat, para me responder. Eu penso que foi secretário da direção, não é? Ali há vários resultados que atingiu, penso eu. Era responsável por era uma empresa de quantos trabalhadores? Tratou, por exemplo, se trabalhou com a parte administrativa de recursos humanos, ok, como engenheiro de seleção de trabalho. Foi responsável pela segurança da empresa, é isso, Irina? Ok, também com a área da produção. Na área da produção, de acordo com as normas que foram implementadas, a produção atingiu isto, Y e Z. Não houve acidentes de trabalho, penso eu, ou espero que não. Não é? Isto são resultados. A Irina tem que pensar no seguinte: se a higiene de segurança de trabalho, a técnica de higiene de segurança de trabalho, quais ok? E de que forma é que o desempenho da Irina contribuiu para o alcance dos objetivos e dos resultados? Mas isso é um trabalho que a Irina tem que fazer pessoalmente. É isso que tem que definir. Ok? Por isso, então, quando diz que como convence a ser admitida, você tem que ser você própria. Tem que ser verdadeira, tem que fazer uma análise muito séria de si própria e das suas competências. Ok, eu sei que há resultados que não viu, mas que demoram tempo. Muito bem. Então ligue para a empresa e tente perceber. Em relação aos amigos, disse que há amigos e há amigos. Eu percebo também isso. Agora, se calhar tem que escolher os amigos mais adequados para ler e que lhe dê uma opinião mais... Que diz amigos, diz família. Que lhe dê uma ideia mais fidedigna e mais... mais fidedigna, mais real do que pode melhorar. Sim, há aqui um pormenor que é essencial também referir, especialmente quando, por exemplo, pedimos as referências. As referências não têm só de ser dos ex-empregadores, não têm de ser só de quem trabalhamos profissionalmente. As pessoas que também que estão à nossa volta, nomeadamente amigos, colegas de trabalho, são pessoas que podem ser, de alguma maneira,
ou podem nos ajudar a basear a informação de termos determinadas competências, de funcionarmos de determinada maneira, quer dentro do trabalho, quer fora dele. Mas isto dá para ter uma ideia mais concreta da própria personalidade do candidato. Portanto, okay. Outra questão. Tentem também alargar o vosso ciclo de amigos a pessoas especificamente da área para as quais vocês procuram trabalho. Isto é, se vocês encontrarem no Facebook ou no LinkedIn pessoas com perfil, por exemplo, de engenheiro de segurança de trabalho, neste caso da Irina, seja outra área qualquer, tentem saber um pouco mais sobre o que é que essa pessoa faz, como é que conseguiu, como é que as coisas têm evoluído ao longo naquela área de trabalho, porque as pessoas não. Em relação aos recursos humanos de uma empresa, qual é a sua opinião de se enviar um currículo que não conhecem? Assim, se souber o nome da pessoa, devem dirigir a carta a dirigir à pessoa. Excelentíssimo Sr. Doutor tal, Excelentíssimo Sr. Doutora Y. Okay? Se não souber o nome, Excelentíssimo Sr. Doutor de Recursos Humanos. Okay? Imagine que vocês ligam para a empresa e a pessoa não vos dá o nome da pessoa responsável o nome próprio da pessoa responsável pela análise curricular, vocês dizem, ok, qual é o departamento que está a supervisionar essa área? A Irina refere realmente aqui que, portanto, de uma empresa que eventualmente nós não conhecemos, se nós sabemos que eles vêm à partida, quer dizer, um diretor, não digo um diretor, mas haverá alguém que estará a ler os currículos e que depois fará uma triagem, e portanto isso poderá ser uma forma de se chegar àquela pessoa. Eu também aqui queria salientar uma situação. Por vezes, e nas redes sociais, por exemplo no LinkedIn, nós temos acesso a saber quem é que são as pessoas que estão nas áreas-chave de algumas empresas. Quando nós fazemos a procura e portanto, a procura pelas empresas, conseguimos ver quem é que dentro da rede, ou até mesmo quem não esteja dentro da rede, quem é que está em determinadas áreas. E o LinkedIn tem uma possibilidade que é contactar essas pessoas. Contudo, o que é que acontece? O LinkedIn tem uma assinatura que se pode comprar, custa sensivelmente à volta de 30 e poucos dólares, e que permite contactar diretamente, mandar uma mensagem direta a essa pessoa. Se eventualmente quiserem ultrapassar esse problema, e isto é uma dica que dou a quem estiver nessa situação, têm uma outra possibilidade, que é fazer uma procura pelo nome dessa pessoa numa rede, por exemplo, como o Facebook. Imaginem que no LinkedIn vocês sabem que uma pessoa chamada Manuel Marques é o diretor de recursos humanos de uma empresa qualquer. Quando pegam naquele nome daquela pessoa e vão, por exemplo, à pesquisa do Facebook, podem fazer uma pesquisa e ver, e porque normalmente quando aparece-nos depois o perfil das várias pessoas com aquele nome no Facebook, aparece-nos também a função que a pessoa tem e contrapomos com aquilo a ver se joga com a informação que também temos do LinkedIn, ou seja, cruzamos aqui a informação e é uma forma de se chegar à pessoa, ou seja, porque o Facebook permite mandarmos poderá ser muito interessante para criarem e chegarem a pessoas que de outra forma teriam de pagar para isso. Ora bem, penso que eu tenho aqui o Dr. Frederico ainda quer responder aqui mais uma citação. Eu não vos quero matar mais, mas eu não gostaria de terminar sem responder a todas as pessoas. Eu tenho aqui uma mensagem da Patrícia que diz que quem não tem experiência e apenas tais profissionais, como pode melhorar o CV? Isto é, vocês, neste caso, Patrícia, como eu vos disse, foquem-se nos resultados que atingiram e não a forma como eles foram atingidos. Como eles foram atingidos. Mesmo que vocês só tenham experiência de voluntariado, vocês atingiram resultados. Se o emprego é remunerado ou não, isso não interessa. A mim pessoalmente não interessa.
O que me interessa a mim, como gestor de recursos humanos, é saber se vocês ganharam experiência suficiente ou se... Assim, eu não leio os currículos todos, como disse a Irina. Ninguém lê os currículos todos. Nós lemos um ou outro, vamos ler o caso de apresentação e se interessar, nos primeiros minutos, vai para uma pilha. Se não interessar, vai para outra, vai para os rejeitados ou vai para os interessantes. Ok? Porque é assim, porque hoje em dia nas empresas, se uma empresa recebe 50 ou 60 ou 70 currículos para uma vaga, não pode perder tempo a ler cartas de apresentação, CVs, não pode perder tempo, isto é, vocês têm que apostar muito nas cartas de apresentação, no formato e no texto e na objetividade. Porque senão, em vez de passar para a pilha do interessante, vão para a pilha do não interessa. Ok? E convém também, na questão, outra questão que eu fiz há pouco, no início, a questão do dossiê, e de ter um dossiê digital datado, convém vocês, imagina que já que mandaram o currículo, não receberam resposta e mandaram ano passado. Envia nova versão este ano. Ok? Envia sempre novas versões à medida que, passadas no tempo, à medida que o tempo passa. Ok? Porque pode não haver uma vaga a perceber. Ok, eu tenho aqui uma outra questão também posta colocada pela Jacinta. A Jacinta disse que, diz aqui, sintetizando um bocadinho, que tem-se falado muito de casos de pessoas que já trabalharam e agora estão à procura de outro emprego, mas que o caso dela é diferente. Ela acabou o mestrado em setembro e desde então tem feito pequenas formações, mas não tem encontrado emprego. Então ela questiona como deve apresentar o currículo dela nesta condição de falta de experiência. É um bocadinho também dentro da ideia da Patrícia. Penso que aqui deverá dar relevância às capacidades que adquiriu, portanto, ao completar o mestrado também, não é? E, portanto, é esse tipo de situação, ou seja, pegando até mesmo em seminários que com certeza frequentou durante essa altura em que teve a tirar o mestrado, é algo de essencial e poderá também alavancar algumas competências que, obviamente, não tendo a experiência, poderá, pelo menos, dar a ideia que não é uma leiga completa numa determinada área. Portanto, essa situação poderá ser ultrapassada dessa forma. O facto também há aqui uma coisa também que é muito importante. O facto de também a Jacinta estar a executar pequenas formações e colocar essas pequenas formações no seu currículo dá também a ideia de que a Jacinta não está ali parada no tempo e à espera apenas que lhe caia uma proposta de emprego. Está ativa a melhorar as suas competências e isso também é muito valorizado em termos dos empregadores. Os empregadores querem alguém que seja dinâmico e que vá à procura de mais informação para serem melhores e para se destacar. Implementação ao CV. Assim, vocês não devem criar livros, calhamaços, com todos os seminários, todos os comprovativos de seminários que vocês frequentaram. Ok? Façam referência aos seminários e, se forem convocados para a entrevista, levem a cópia destes seminários. Hoje, assim, relativamente, se eu acho importante colocar as disciplinas frequentadas, e está no vosso certificado de habilitações, penso eu, ou grande parte delas, e penso que vocês devem ressalvar que vocês normalmente na vossa licenciatura, eu tive, e quase toda a gente teve uma experiência de estágio, ou curricular, ou profissional. O que esteve ou não incluída no vosso percurso de formação ou não. Aproveitem esse tipo de competências. E também o vosso curso tem um perfil de saída. Claro que, muitas vezes, se um curso é demasiado desconhecido, convém vocês salientarem alguns pontos pertinentes desse perfil de saída. Do perfil de saída do vosso curso, isto é, o que é que estão habilitados a fazer.
por exemplo, há uns tempos atrás eu não sabia o que é que fazia um psicopedagogo ou um solicitador, em termos específicos, o que é que ele faria. Okay? Tinha uma ideia vaga, mas é algo que vocês podem trabalhar. Há aqui também uma questão do José Pereira. Ele refere aqui que um dos problemas que tem sentido mais é conseguir responder a áreas fora da formação, da sua área de formação, mas para as quais ele julga ter capacidade. Essa situação, portanto, passa-se sobretudo, imaginem, numa situação em que uma pessoa domine, por exemplo, a área de informática, não está certificada, por exemplo, mas consegue facilmente trabalhar com determinado software. Isto é apenas um exemplo. Bom, nesses casos, o próprio currículo tem uma área onde nós podemos pôr ou colocar as situações nas quais nós sabemos que temos competência. Mesmo não estando certificados, é uma área onde nós poderemos dar conta disso. Por exemplo, eu não tenho certificação nenhuma em termos de Photoshop, do programação Photoshop, mas eu sei trabalhar com o programa, sei efetuar uma série de situações e mesmo não sabendo, consigo saber locais onde posso ir buscar informação mais avançada para completar um determinado objetivo. E, portanto, esse tipo de pequenas... O facto de uma pessoa transmitir num currículo ou num perfil que é polivalente, que tem capacidades para trabalhar com diversas áreas, na minha ótica, pelo menos, penso que é muito positivo e dá uma ideia ao próprio empregador que aquela pessoa não fica indo para uma determinada situação de uma pessoa ser polivalente, de poder fazer várias situações, mesmo trabalhando em áreas para as quais não tiveram a ter uma licenciatura ou um mestrado. Eu tenho aqui também, a Irina voltou aqui a questionar também sobre a parte... Eu queria responder aqui antes à Carla. Sim. Carla, não sei se está a ouvir-me, espero que sim. Eu já respondi à sua questão na apresentação, depois que vai ter hipótese de reler a gravação. Mas é o seguinte, vocês, quando mandam um currículo via e-mail, podem optar pelas duas formas. Ou mandam no grupo de e-mail salvando que se candidatam à vaga X com o código Y e que em anexo está a carta de apresentação e o CV e os certificados. Okay? Ou pode criar, o corpo do e-mail pode já ser a vossa carta de apresentação. Como eu disse também na apresentação, vocês podem criar o corpo do e-mail em um PDF ou em formato newsletter, que é mais atrativo, okay? Que diferencia e não desformata quando é enviado para um e-mail. Porque é logo a primeira impressão que é criada. Okay? Se tiver uma carta muito bem organizada, como eu vos disse, focada nos pontos que o anúncio descreve, objetivo, com pontos, com duas colunas, como eu vos disse, ou fazer quase como se fazíamos na primária, que era unir pontos, com um traço, uma coluna à esquerda, à direita, e... ok, mas com isso... Percebeu, Carla? Isso também, é assim, eu não sei qual é também o software que a Carla utiliza. Hoje em dia, as versões mais atuais do Microsoft Office, do Microsoft Word, fazem logo uma passagem, ou seja, podem ser gravados automaticamente em PDF. Também uma opção também que poderão utilizar, e essa é gratuita, é utilizar o Google Docs. O Google Docs é gratuito, é uma aplicação que existe na internet e que pode ser utilizado por qualquer pessoa que tenha já uma conta na Google, portanto é gratuito, e tem a possibilidade de qualquer saída dos programas, nomeadamente de processamento de texto ou folha de cálculo do Google Docs, sair imediatamente em PDF. Portanto, é uma situação que não desformata, o formato está totalmente bloqueado e, portanto, é uma forma de otimizar essa situação. Irina, tem a dizer aqui no seu e-mail que no país onde está não valorizam os mestrados. Já agora, que país é que está?
Ou esteve? Eu não sei se a Irina. Angola. Eu não sei se a Irina. Angola. Angola? Muito bem. É assim, em Portugal, é assim, eu não posso falar pelas outras empresas, não é? Eu pessoalmente, e aqui a gestora de recursos humanos, a gestora de recursos humanos aqui da Zona Verde, valoriza o conjunto, isto é, valorizamos, ou avaliamos, temos um programa que avalia os currículos, nomeadamente pela parte curricular, isto é, se tem mestrado, se tem experiências, se tem formação específica numa área certificada, referido a algumas empresas, a Zona V também tem formação específica nessa área. Nomeadamente, vocês podem optar por certificações, isto é, por formações certificadas que vos portas. O curso de formação pedagógica de formadores, se vocês quiserem dar formação, também nos pode abrir portas e eu se fosse, para quem não tem, eu penso que será algo a apostar no futuro próximo, tirarem o CCP, que é o antigo CAP, para a formação na vossa área específica, ok? Porque é algo que penso que nos próximos meses as empresas irão procurar. Porque mesmo agora, todas as empresas que querem dar que têm que dar formação aos seus empregados, a 10% dos seus empregados, podem certificar essa formação e vão precisar, se calhar, provavelmente vão precisar de formadores externos. Quem diz esse tipo de formações? Diz também na higiene e segurança alimentar, diz também, como o Dr. Luís já referiu, na área do SCDL. É algo que é essencial. Portanto, obviamente que quantas mais competências, mais interessante se torna um currículo. Quer dizer, dependendo também, não é? Porque se uma pessoa tiver muitas competências numa área que não interessam ao empregador, também não fará muito sentido. Mas, de todo modo, se uma pessoa quiser melhorar alguma coisa, aconselhamos vivamente a poder frequentar formações que sejam certificadas e, portanto, que otimizem e ajudem a relevar, digamos, o próprio currículo. O faz aqui também uma questão que é, por vezes, a extensão dos fecheiros não permite agrupar tudo num só e-mail. Portanto, num só e-mail e enviar vários seguidos não me parece muito seguro e correto. E fala aqui também da possibilidade de utilizar o Dropbox. É assim, José Pereira, eu, sinceramente, uma das opções que utilizo quando tenho de enviar assim alguma documentação mais elaborada, nomeadamente vários ficheiros, eu utilizo a ferramenta de zip, portanto, para zipar um conjunto de ficheiros, nomeadamente o currículo, e depois posso enviar. E isto, atenção, isto se o próprio empregador for para ele interessante ter, sei lá, uma cópia do CAP, uma cópia do certificado de habilitações. Portanto, esse tipo de situação, se for interessante, pode utilizar o zip e é talvez uma forma mais simples quer ter o menor trabalho possível para ir buscar o currículo. E se o põe a ter de ir a um site para ir descarregar um ficheiro em detrimento de alguém que pura e simplesmente mandou diretamente o currículo num ficheiro a zip, por exemplo, penso que o empregador vai preferir uma situação em que seja menos morosa. Carla e Irina, eu percebo o que vocês estão a dizer em relação à formação. Eu sei que há entidades que pagam mal, e quando pagam a formação, demoram muito tempo. Eu conheço pessoas que tiveram anos e anos para receber a formação que já tinham dado, não é? E agora penso que os valores também vão baixar, o valor hora da formação. Mas na Zona Verde há o compromisso de pagar os formadores a 45 dias. Isto já acontece desde que eu trabalho cá, já consegui anos, estou cá há 7 anos. Antes pagávamos a 30 dias,
hoje temos o compromisso de pagar todos os formadores, e às vezes temos dezenas, para não dizer centenas de formadores, e todos recebem 45 dias. Okay? O IRP não sei como é que funciona, mas eu sei que há entidades... Eu penso que na formação que é financiada pelo CREN vai ser até menos. Na formação não financiada consegue ser um pouco mais. Nomeadamente que é a formação em técnico superior de higiene e segurança no trabalho ou formação pedagógica inicial de formadores, recebe um pouco mais. Mas, Irina, eu não sei se somos melhores, somos piores do que as outras entidades. O facto é que esse é um compromisso e os formadores assinam um contrato connosco com essa cláusula que recebem 45 dias depois de emitirem o recibo. Por isso, nunca tivemos problemas com isso. E se atrasar, eu não tenho coisa que atrasar, mas mesmo que atrasasse, não passariam 180 dias, de certeza absoluta. O José Pereira também voltou aqui a falar sobre a situação do Dropbox. José, de facto, o Dropbox, obviamente, se for um link direto para um ficheiro, é relativamente simples de se chegar lá. Contudo, o que é que existe? Nem todos os empregadores, e como se sabe, muitas das vezes existem certas barreiras a utilizar novos softwares, novas situações. E quando eu falei desta utilização do Dropbox, eu não digo que, por exemplo, uma empresa que esteja mais na vanguarda das tecnologias que não saiba utilizar e que não vá utilizar o Dropbox. Contudo, como não é tão conhecido, não é uma tecnologia tão conhecida como é, por exemplo, utilizar um ficheiro zip ou utilizar um documento mesmo do Word, propriamente dito, aqui passa a ser um bocadinho, talvez, um entrave. É mais por causa desse tipo de situação. É óbvio que a tecnologia Dropbox, para quem a conhece muito bem e funciona muito bem. Contudo, para quem não conhece, pode ter ali uma certa relutância em Ora bem, nós estamos neste momento a tocar as 2 horas do webinário. De facto, nós estendemos bastante. De todo modo, aqui o que nos interessa, obviamente, é dotar as pessoas com algum conhecimento interessante e que tenha utilidade. Penso que daí conseguimos transmitir alguns conhecimentos e dar, portanto, aqui informação relevante. Eu vou apenas pedir mais 1 minuto para executarem aqui uma pequena avaliação sobre o nosso webinário. Esta avaliação tem em vista a ideia de melhorias no futuro, quando nós efetuamos novos webinários. Também deixo desde já aqui a informação que amanhã enviaremos um e-mail para todas as pessoas que estiverem inscritas, em que vão ter acesso à nossa gravação, à gravação deste webinário, vão ter acesso também a alguma informação extra e também aos PowerPoints que foram utilizados neste evento propriamente dito. Resta-me também agradecer a vossa presença. Qualquer dúvida que tenham poderão também enviar para o e-mail do Dr. Frederico, que é o fredericomarques@zonaverde.pt. Eu também ponho o meu à disposição, que é Luís Graca. Já neste cenário que estou neste momento a abrir, alguns links para no canal do YouTube. Neste canal do YouTube poderão também ter acesso aos restantes webinários que nós já executamos no passado. Agradeço também em meu nome a vossa presença e espero que encontrem rapidamente o trabalho